Para quem não me conhece, meu nome é Everaldo Leite. Hoje estaremos falando sobre algumas doutrinas que podem prejudicar a sua salvação. Pois, se a salvação vem pela fé, e pela fé na verdade, em Yeshua, em sua morte, em sua ressurreição, aquele que veio nascido de mulher, então tudo que prejudica esses pontos principais podem abalar a sua fé ou direcioná-la ao local errado. Isso pode acabar afetando a sua salvação. Hoje nós escolhemos algumas doutrinas da Adventista. Mas não se assuste, eu não vou falar. Vídeos de pastores e professores adventistas falando aqui que a morte de Jesus não foi nada, ressurreição de Jesus não foi nada. Aquele que não guarda o sábado não será salvo, ou seja, condicionando a salvação às obras dos homens. Seria essa a verdade? Espera um pouquinho. Vamos rodar o vídeo. Vivemos um período bem delicado hoje em dia. E o pior é saber que tem uma igreja que acha que Apocalipse fala somente dela, que essa igreja é o remanescente. E não é de se estranhar, né? Eu tenho citado aqui o texto de Apocalipse 12:17, que diz que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, ao longo de toda a história, e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os remanescentes, né? O restante, o restinho que sobrou dessa mulher ao longo da história. Quem são eles? O texto mesmo diz, Apocalipse 12:17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que o próprio Apocalipse responde ser, lá em 19:10, o dom de profecia, o espírito de profecia. Então, uma igreja que dá valor aos testemunhos, à palavra de Deus, ao dom profético. Essa igreja que é fiel aos 10 mandamentos. Percebe-se através desse pastor que ele tem o versículo de Apocalipse como exclusivo da Adventista. É o versículo que aponta e que direciona a igreja adventista como a única que cumpre todos os mandamentos, a única que tem o espírito de profecia, a ponto de dizer que o que Cristo fez na cruz do Calvário não valeu muito, o que a sua ressurreição não foi o melhor episódio, mas sim em 1844, por causa do livro da sua profetisa. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz. Não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz, eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Você ainda não entendeu. Eu quero ainda te provar. Um rapaz perguntou, se eu não guardar o sábado, pastor, eu serei salvo? E ele falou, se você matar uma pessoa por semana, você seria salvo? Como é que pode eles acreditarem que a salvação é pela graça, se ao mesmo tempo está condicionando as obras da lei, ou as atitudes boas do ser humano? Pastor, eu não guardo o sábado, sou evangélico, não guardo o sábado. Eu perco minha salvação por isso? Se você matar um homem por semana, você vai ser salvo? E se você trair sua esposa uma vez por semana, vai ser salvo? E se você roubar uma vez por semana, vai ser salvo? E por que você pode ser salvo quebrando o sábado? Vivemos um momento muito delicado, onde as religiões criaram para si grupos e grupinhos, onde uns são melhores que os outros. É como se o corpo de Cristo estivesse decapitado, cortado em diversos pedaços. Numa certa feita, uns falavam, eu sou de Paulo, a Bíblia cita isso, e outros falavam, eu sou de Apolo. O apóstolo Paulo não gostou. Ele disse, vocês não são nem de Paulo nem de Apolo, vocês são de Cristo.
Essa deveria ser a atitude daqueles que se dizem líderes espirituais das pessoas, direcionar essas pessoas até Yeshua. Você repara que ele não se lembra quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Se por acaso ele quer realmente ser o remanescente, ele tem que estar ligado à graça divina, aqueles que guardam o amor de Cristo Jesus, totalmente diferente da forma daqueles que se diziam cumprir leis. E olha o que eles fazem. Eles estão tentando retroceder para antes da cruz e não para depois da cruz. Quando Jesus Cristo vem e fala: um novo mandamento vos dou, que ameis, ele deixou bem claro que existe um velho, que existe um passado, um que era em ficar com ordenanças nas mãos, cumprindo de fora para dentro, através do medo, através da opressão, através do apontamento, através das obras da carne, do corpo. Mas existia um outro, que por gratidão dos pecados aniquilados, purificados, por se sentir amado, por experimentar esse amor, eles, de dentro para fora, estariam amando as demais pessoas, perdoando as demais pessoas porque foram perdoados. Só pode perdoar aqueles que experimentaram esse perdão. Só pode amar aqueles que foram amados e que entenderam esse amor. Se você for olhar a religião fundada na época de Jesus, na época dos apóstolos, não era religião cristã. Nenhum deles fundaram nenhuma igreja. Eles estavam somente congregados como igreja, congregados como corpo de Cristo, onde Cristo era o cabeça. Eles não fundaram a igreja adventista. Coitado daqueles que nasceram antes da igreja adventista, né? Porque se perderam. Então, que se a salvação veio a partir da adventista, coitado dos outros antigos. O que você acha? Se tem gostado, coloque aí embaixo o seu comentário. Um abraço a todos. Siga, comente e curta esse trabalho que estaremos fazendo muito mais. Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Não é